semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Você já deve ter ouvido esses termos se você estuda música ou se você é um curioso sobre. Esse é um termo que pega muitos iniciantes, principalmente, né, que se assustam com esse assunto, né, com essas palavras, sendo que na realidade eles tinham que ser amigos dessas palavras porque elas ajudam em muito na parte de execução e de entender a música no geral. Essas são as famosas figuras rítmicas, elas lidam com um dos elementos importantes da música, que é o ritmo. O ritmo é um elemento musical que trata das durações dos tempos das notas. Então o ritmo é todo o trabalho que se faz com a duração curta ou longa das notas, né? A relação que se faz e a variabilidade que se faz de notas curtas e longas. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força, porque nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma maneira breve o que são essas figuras rítmicas. Figuras rítmicas são sinais gráficos que representam durações de tempo das notas. É importante ressaltar que nenhuma figura rítmica tem um tempo determinado, ou seja, 5 segundos, 1 segundo e meio, ou em qualquer outra unidade de tempo que se conheça. As figuras rítmicas determinam uma coisa mais importante que isso, a proporção, a relação que tem as notas entre si. Muito se fala que música tem a ver com matemática, e de fato é verdade, né? Por exemplo, um dos primeiros teóricos de música também era um teórico matemático, Pitágoras. E sim, deve-se ter um conhecimento básico, mas muito básico, de matemática para entender o ritmo. Então as notas elas têm proporções entre si, e são proporções em que existe a multiplicação ou a divisão. A gente tem a semibreve como a nota mais longa que existe atualmente, né? Antigamente se existia a breve, a longa, né? Elas foram caindo em desuso provavelmente pela dificuldade que tinha de se escrever, né? Pela confusão que poderia causar na partitura. Então a gente tem a semibreve como a mais longa. A gente tem que pensar nela como uma maçã, como uma fruta inteira, né? Que não foi dividida nem nada. Ela é uma maçã. Existe coisa maior que uma maçã? Bem, só você colocar 2 maçãs, mas ela própria não. Existe só a maçã inteira. Daí em diante, os próximos sinais, as próximas notas rítmicas serão basicamente divisões dela. É como se você dividisse para comer meia maçã, 1/4 da maçã, 1/8 da maçã, né? Então você vai dividindo sempre na metade essa fruta. E as figuras rítmicas funcionam da mesma maneira. A próxima, por exemplo, é a mínima. A mínima, né, que no caso tinha esse nome porque ela realmente na época, né, antes da Renascença, ela era uma das menores que tinha, mas hoje em dia ela é a segunda maior. Ela é metade da semibreve. Então, agora a semibreve que tinha só uma bolinha branca, temos uma haste. Então, por exemplo, se a semibreve durar 1 segundo, a mínima vai durar meio segundo. Seguindo, então, nós vamos ter a semínima, que é uma das mais conhecidas, mais utilizadas, né, que agora é a bolinha pintada, né, com a haste. Ela vale 1/4 da primeira e ao mesmo tempo vale metade da segunda. Então a gente tem que saber manter essas proporções. Então, por exemplo, 2 semínimas equivale a uma mínima e 4 semínimas equivale a uma semibreve. Na sequência nós vamos ter a colcheia. É aí que vai entrar o último elemento gráfico da figura, que é o colchete ou bandeirola, né? Então ele vai fazer com que agora a figura que era uma bolinha pintada com uma haste tenha uma bandeirola e vai diminuir de tamanho pela metade, então vai ficar 1/8. Então 8 dela equivalem à primeira, né? Ou por exemplo, 4 dela equivalem a uma mínima e 2 dela equivalem a uma semínima. Seguindo nós temos a semicolcheia, que agora a gente só vai colocando mais bandeirolas, vai ter 2 bandeirolas, vale 1/16 da primeira. Em seguida nós temos a fusa, que tem 3 bandeirolas, ela é 1/32 da primeira. E por último, a semifusa, que é muito mais raro de aparecer, que é 1/64 da primeira figura, ou seja, precisa de 64 figuras dessa para ter um tempo da primeira, ou seja, como se a gente tivesse cortado umas 164 partes. Então vamos dar um exemplo prático de como pensar e utilizar as figuras rítmicas, né? A gente vai pegar a semibreve e falar que ela é 60 BPM, vamos pensar sempre no metrônomo. No caso, a semibreve aqui vai ter 1 segundo, mas a gente não pensa dessa maneira. A gente vai colocar aqui 60 BPM como se fosse a semibreve. Então cada batida é uma semibreve, né? Terão 60 semibreves no minuto. Então, se a gente colocar aqui para bater, ó, semibreve, semibreve, semibreve. Então, se eu tocar aqui, ó, e fazer a digitação, eu estou batendo semibreve junto com o metrônomo que está batendo semibreve também. Agora vamos pensar que eu quero fazer mínimas, né, enquanto ele está fazendo a semibreve. Então, eu vou colocar 2 mínimas dentro de uma semibreve dele, que é o que cabe, certo? Então, vou ter que pensar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada mínima vai ter metade do tempo da semibreve. Então, né, a gente tem que pensar que cada uma vai durar 50% do tempo.
Então estaria aqui, 2, 3, 4. Estou colocando duas notas contra uma dele. Ele está batendo semibreve e eu estou batendo mínima aqui. Agora se eu pensar, por exemplo, em semínima. Poxa, cabem 4 semínimas dentro de uma semibreve. Então eu vou ter que ter 4 notas. Tem que colocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, taca, 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 chocolate. A gente pode pensar de várias maneiras que tenha 4, né? Cada notinha vai durar 25% do tempo ali, né? Basicamente uma corda por tempo, ó. Eu dou 4 notas enquanto ele dá uma nota. Se eu fosse além, por exemplo, colcheias, né? Seriam 8 contra uma aqui, né? Então, um pouco mais difícil. Certo? E vai ficando cada vez mais rápido. Vejam que aqui eu determinei que o metrônomo está batendo semibreve. Quem determina isso? Ué, eu determino isso, né? Claro que quando você vai ver uma música, né? Uma música que está escrito assim, sei lá, semínima igual a 60, aí é a semínima que você tem que pensar que está sendo, né? A unidade de tempo que a gente fala, né? Então, quem eu determino que o metrônomo está batendo chama unidade de tempo, que é a unidade que é escolhida para o compasso, né? Que dura um tempo de um compasso. Então, por exemplo, se eu pensar agora, pô, ele vai bater semínimas. Então, 60 aqui, ó. Então agora é uma semínima que ele está batendo. Uma semínima dura isso aqui. Então, semínima, 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 semínima. Então agora se eu pensar em colcheia, 2 dentro de uma aqui. Vai caber, né? Então, ó. Colcheias eu estou fazendo porque ele está batendo semínima. Então percebam que agora a semínima está muito mais lenta do que estava antes, né? Porque antes a semínima era muito mais rápida, porque a semibreve durava isso aqui, né? Então, por exemplo, se agora eu penso que eu vou fazer uma semibreve aqui, eu quero fazer uma semibreve aqui dentro. Agora tem que pensar o contrário, ela vai durar mais batidos, não vai ser dividido, vai prolongar as batidas. Então, quantos batidas que tem que dar aqui? 4, né? Porque eu preciso de 4 semínimas para dar uma semibreve. Então, a minha semibreve vai durar tudo isso aqui, ó. Então, a digitação ficaria isso aqui se eu fosse fazer em semibreve. Super lento. Galera, então o que eu quero que vocês entendam desse vídeo é que ritmo é proporção em música, né? As figuras rítmicas, elas determinam proporções e não determinam tempos específicos. Então, a semibreve não dura 4 segundos ou 1 segundo. Ela vai durar o que a gente quiser, só que uma vez que a gente determinou isso, as outras vão derivar. Então, se a semibreve dura 1 segundo, a mínima dura meio. A semínima dura 0,25, certo? Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso. E tem que conseguir fazer. Por exemplo, poxa, eu quero fazer 2 notas contra uma, né? Ou seja, se eu estou aqui batendo uma semínima, eu quero fazer colcheia, né? Que são 2 contra uma. Eu tenho que conseguir. Tá, 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 tá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido, tenham curtido minha explicação aqui sobre as figuras rítmicas. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários também alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com os amigos para me dar uma força. Um abraço e até a próxima.